Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui nos encontrando nessa quarta-feira, buscando refletir sobre essas ferramentas que a psiquiatria positiva e a psicologia positiva nos oportuniza enquanto instrumentos de crescimento, de aprendizado, de melhoria e de cuidado para conosco mesmo, não é mesmo? A gente tem abordado sempre aqui essa ideia da importância da gente cuidar sim do nosso sofrimento, da nossa dor, das nossas dificuldades, enquanto o acolhimento e o olhar para isso podem ser fundamentais no nosso processo de crescimento e de evolução, mas que a gente também pode ir fortalecendo e cultivando aquilo que há de bom e aquilo que há de belo dentro de nós e fortalecendo aqueles pontos que estão ali germinando, né, que são forças que a gente já tem e que fazem parte também do nosso processo de melhoria e de cuidado, entendendo que essas forças podem ser um instrumento também para nos ajudar a lidar com as próprias dificuldades, com os próprios sofrimentos, com as próprias dores, com as próprias perdas, com os próprios traumas, dentro do passo e do trajeto de cada um, respeitando a caminhada individual de cada ser. A gente pode ir buscando construir aí e fortalecendo essas ferramentas. Então a gente falou sobre a força do amor, que é uma das forças de caráter dentro da psicologia positiva, falamos sobre a força e espiritualidade, e hoje eu queria falar sobre uma força muito importante, principalmente nesse momento em que a gente se depara com tantas mazelas sociais, com tantas desigualdades, com tantas injustiças, com tantas dificuldades dentro do contexto social que a gente vive. Essa força é uma força que pode nos ajudar muito a lidar e a modificar, seja num plano menor dentro do nosso campo de ação, seja num plano maior enquanto sociedade, enquanto coletivo, a modificar e a transformar esse aspecto da saúde, que é esse aspecto social da saúde. Lembrando que a gente sempre trabalha, pelo menos da forma que a gente entende aqui, no entendimento integral de saúde, em que nós buscamos englobar dentro desse aspecto, não só o aspecto físico, mas o aspecto emocional, o aspecto social e o aspecto espiritual. E dentro desse aspecto social, essa é a força que mais, dentro da minha perspectiva, tem uma capacidade de transformação. Você deve estar se perguntando aí, né? Que força é essa, né, Marcos? Que força é essa? É a força da equidade. E o que é equidade para a psicologia positiva? O que quer dizer essa força, né? Em que momento que ela aparece ou se coloca ativa dentro das minhas relações, da minha forma de portar com o outro, de me portar em relação à sociedade que eu habito, e como que isso pode se transformar mais ainda em benefícios para mim, né? Trazendo para mim crescimento, saúde e uma visão aí mais abrangente de saúde. Então, para a psicologia e psiquiatria positiva, a equidade ela vai ser entendida e vista, né, dentro dessa possibilidade, como a capacidade, né, ou a nossa predisposição de agir, né, de acordo com a justiça, nos abstendo, ou pelo menos conseguindo fazer um movimento de distanciamento, ou nos tirar o enviesamento aí dos nossos preconceitos, né, ou daquelas coisas crenças que poderiam interferir nas nossas decisões sobre o outro. É muito importante a gente fazer uma diferença de equidade e igualdade. Porque quando a gente fala de equidade, ela exige um movimento em que nós nos colocamos em direção ao outro, ao ponto de vista do outro, à necessidade do outro, e não aquilo que muitas das vezes eu enxergo como uma solução para mim diante do problema que o outro vive. Então, existe uma diferença entre eu me colocar com as minhas crenças, com as minhas ideias, com aquilo que eu acredito, na experiência que o outro está vivendo, e aí eu teria uma atitude talvez diferente, uma postura talvez diferente, do que eu buscar compreender aquele indivíduo diante daquela situação, diante daquele movimento, e quais as ferramentas que ele tenha disponível para ele lidar com aquilo. A equidade, nesse sentido, então, ela olha para as diferenças, buscando agir ou oferecer ao outro ferramentas e instrumentos que valorizem, que compreendam a diferença, o momento e as circunstâncias que ele vive. Nesse sentido, tem uma figurinha muito legal que está aí nas redes sociais,
que é como se tivessem 3 garotinhos assim tentando olhar por cima de uma cerca e ver um jogo, né, de futebol que acontece do outro lado. Só que um garotinho é mais alto, o outro uma estatura mediana e o outro é bem baixinho. Igualdade seria eu tentar olhar para todos eles iguais e falar, olha lá para a cerca e tenta ver. O garotinho mais alto conseguiria ver, o mais baixo teria que fazer um esforço maior, talvez pular ali, se pendurar na cerca para conseguir enxergar, e o menorzinho nem conseguiria ver do outro lado da cerca mesmo se esforçasse muito para isso. Na equidade, eu deixaria o maior conseguindo enxergar, colocaria um caixote para o médio conseguir ver da mesma forma que o outro, sem fazer tanto esforço, e para o menorzinho eu teria que colocar uns 2 ou 3 caixotes para que ele conseguisse também visualizar para além daquela cerca. Então veja que equidade é justamente essa imagem, eu olhar para o diferente, entendendo as necessidades do diferente e compreender que talvez para aquele que tem menos recurso, tem menos acesso, menos instrumentos, ele vai precisar de maior suporte, de maior cuidado, de maior atenção. É assim na nossa vida, né? Se a gente for reparar um pouco das nossas condutas, se a gente está um pouco aberto para isso, a gente vai entender que talvez aquele filho que tem uma maior necessidade, uma maior atenção, uma maior demanda, eu vou precisar cuidar com mais carinho, estar mais atento. Se eu sou um professor ou um pedagogo, aquele aluno que tem mais dificuldade de aprender, eu vou precisar dar ali mais atenção, manejar. Se eu sou um profissional de saúde, ou um médico, ou um cuidador, para aquele paciente que demanda maior atenção, maior cuidados, eu vou ter que dispensar um tempo maior para cuidar dele. E por que não a gente ter esse mesmo olhar para a nossa sociedade? Para aqueles que são colocados às vezes à margem, negligenciados, sem acesso, a gente fazer esse movimento também em direção a eles, né? E assim a gente conseguir então oferecer aquilo que é necessário para que ele possa se desenvolver também de acordo com aquilo que é preciso, aquilo que se deseja, até mesmo dentro da perspectiva dele, né? Então, quando a gente fala da força da equidade nesse sentido, algumas características são interessantes. Então, em geral, as pessoas vão descrever as pessoas que têm a força da equidade como uma pessoa mais equilibrada, que consegue fazer esse bom senso, esse discernimento entre aquilo que a pessoa necessita, aquilo que o outro quer. Ela consegue ser um bom intermediador, porque consegue perceber essas diferenças, perceber essas questões que são necessárias ali para equalizar, né? Ou serem equalizadas dentro de uma discussão, ou dentro de um debate, ou dentro de um ponto de conflito que precisa ser solucionado. Ele geralmente é também uma pessoa imparcial, ele consegue fazer esse distanciamento das nossas próprias crenças, dos nossos próprios preconceitos, para conseguir então se colocar nesse movimento em direção ao outro, entendendo as demandas e as necessidades dele, e a partir dali então propor algumas soluções. Claro que isso vai exigir também uma empatia, que é justamente esse movimento de me colocar em direção ao outro, não necessariamente no lugar do outro sobre a minha perspectiva, mas em direção ao outro sobre a perspectiva dele. E a única forma de a gente conseguir fazer isso é através de um diálogo, é através do ouvir e ter essa troca entre o que eu compreendi e se aquela pessoa também me dá o feedback de que realmente estou compreendendo aquilo que ela está querendo passar, né? Então a empatia ela é um movimento dinâmico em que há uma troca e aí surge dessa dinâmica o entendimento a respeito daquela determinada situação. E equitativo porque a gente vai conseguir geralmente fazer esse equilíbrio, né, entre pontos de vista diferentes e questões diferentes. E quais são os ganhos, né? Quais são os benefícios que a equidade pode trazer? Eu vou ler para vocês porque eu acho que é muito interessante essa questão dos benefícios que a equidade pode trazer pensando nessa saúde social, tá? Quando a gente é uma pessoa usa mais a equidade, a gente acaba sendo uma pessoa mais justa, né? E muito provavelmente isso vai nos trazer comportamentos mais positivos, a gente vai se empenhar nesses comportamentos mais positivos, mais pró-sociais, e é menos provável que uma pessoa que use a força da equidade acabe praticando comportamentos ilegais ou qualquer outro comportamento que vá ter um impacto negativo no direito dos outros, né? Então é uma pessoa que se preocupa bastante naquilo que naquilo que os meus atos vão trazer de repercussões diante da vida e diante das consequências do outro, tá?
A sua força de equidade, quando bem trabalhada ou quando mais exuberante, né, ela vai permitir você assumir pontos de vista dos outros, vai facilitar você se colocar nesse movimento. Ela ajuda a você a ceder e encontrar soluções que mostram mais compaixão, que mostram mais discernimento, entendimento em relação àquilo que o outro está vivendo. Ela também vai ser uma fonte assim, de investigação sobre a equidade, às vezes no local de trabalho, na região que eu vivo, uma pessoa mais atenta às demandas sociais da comunidade do outro, e isso tudo nos ajuda a fazer esse movimento de sair de nós e ir em direção ao outro, né? E isso acaba criando uma sensação de pertencimento, uma sensação de laço, de objetivo, de propósito, e tudo isso podem ser ferramentas muito importantes aí no nosso equilíbrio e no nosso crescimento. Então, de uma forma resumida, isso é um pouco da equidade, e eu gostaria de convidar vocês a refletir um pouquinho sobre isso, a entender o papel da equidade, mais do que isso, entender o quão é importante esse movimento nosso em direção ao outro, né? Em direção às necessidades do outro, buscando não a questão da igualdade, colocar todo mundo igual, né, no mesmo nível, entendendo que há diferenças nesse sentido, e que a partir dessas diferenças a gente pode agir, sempre no intuito de oferecer algo bom, de acrescentar algo de melhor na vida dessas pessoas. Fica aqui então um resumo sobre o que é equidade. Eu espero que você fique mais atento agora também a partir disso, nesses movimentos e nas oportunidades em que você vai poder colocar a equidade em prática aí na sua vida. Um beijo grande, até semana que vem, com um exercíciozinho aí bem legal sobre essa força, que é a força da equidade. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até semana que vem.